Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, mídia pega pesado com o São Paulo Futebol Clube, mais aí sobre São Paulo e Bragantino. Vamos ver o que o pessoal tá falando, então vambora pro vídeo. Um primeiro tempo tenebroso do São Paulo, que teve, vou falar rapidinho, tá? Erros que vão do goleiro não, mas do time em campo, do técnico fora de campo, e que por incrível que pareça, resvalou até na diretoria. Vou explicar rapidamente. Jogou Bobadilla improvisado, não é verdade? É verdade. Jogou Bobadilla improvisado, que tinha jogado improvisado contra o Santos. Por que jogou Bobadilla improvisado? Porque tinha resolvido mais ou menos contra o Santos e o Carpini insistiu, o que eu já achei que foi um erro na escalação, mas tudo bem. Essa é uma outra questão. Joga o Bobadilla improvisado, e é por ali que o Bragantino quase resolve o jogo, além de fazer o gol, tem 200 oportunidades, porque o cara não sabe, não é o cara daquela posição. E por que contra o Santos ele jogou bem? Porque ele estava protegido por um jogador. Que jogador? O Juan, que foi queimado pela torcida. O Juan é um gênio? Não é. Mas ele fez uma diferença enorme pro jogo do Bobadilla contra o Santos. E ele não estava, porque ele não pode jogar, porque a torcida acha que ele é um bagre, que não pode jogar. E aí ele não jogou, não tinha nem condição de jogar. Com a pressão que ele vinha sofrendo. Então ele não jogou o Nicão, longe de ser um dos piores em campo, apesar que nos melhores momentos vão ver os gols que ele perdeu, de fato foram gols incríveis, mas ele não foi tão longe de ser um dos piores em campo. E aí o São Paulo, por ali, quase liquidou o jogo no primeiro tempo para ele. Esse é um ponto. Aí por que respinga no Carpini? Porque eu acho que ele escalou mal. Por que respinga no time? Porque eu acho que alguns jogadores que não foram nem o Bobadilla, que estava ali improvisado, jogaram muito mal. Por exemplo, o Pablo Maia, por exemplo, o Luciano. O mau jogo desses dois jogadores, por exemplo, impactou no jogo ruim de muita gente. Então você pode reclamar que o Nicão perdeu o gol. O Nicão jogou muito mais que o Luciano, jogou muito mais que o Pablo Maia. Ou o Ferreirinha, que jogou bem também. Uma coisa. E por que resvala na diretoria? Porque a diretoria achou que o Natan não servia para o São Paulo. Por quê? Porque tem 3 laterais. Os 3 laterais estão machucados. E aí tem que improvisar o Bobadilla. Não vou me estender, acho que eu falei demais. Mas para mim foi um pouco desse jogo, está explicado aí, mas a gente tem muito mais o que falar sobre o Carpini não fazer todas as trocas, sobre a escalação ruim dele, sobre como o time foi mal hoje. E já tem melhores momentos, mas eu quero ouvir você primeiro, Arnaldo. Gostou ou adorou? Deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Deu pro gasto porque tem uma coisa que a bagunça tática, o desleixo da diretoria, inclusive em relação a bastidor, São Paulo de novo, acho que teve uma arbitragem muito polêmica na sua casa, mais uma vez nesse mesmo campeonato, não é a primeira vez. Então acho que esses são assuntos da direção. Acho que tem muita lesão no início da temporada, que explica um pouco a dificuldade na formação da equipe, mas tem muito erro mesmo, de estratégia, de leitura. Foi uma bagunça que só não foi uma catástrofe porque o time tem muita raça e a torcida leva no gogó. A torcida do São Paulo virou o jogo no gogó. Depois a torcida achou que o jogo tinha acabado, alguns jogadores também, e o São Paulo tomou o gol de empate no final, um gol inaceitável, por diversas situações. Acho que no campo fazem falta jogadores mais tarimbados, como o Lucas e sobretudo o Rafinha, para momentos como esse. Verdade. Sabe, momentos como de desorganização, de pânico, fazem muita falta. O Caleri é um capitão brigador, ele não é um capitão falante, não é um capitão, né? Ele fica lá isolado, acho que isso faz uma diferença. E o técnico do São Paulo, o Carpini, ainda está com muita dificuldade na adversidade. Esse sistema de jogo hoje, de novo, como a gente fala, com os melhores jogadores do São Paulo, ele já é ruim. É o que a gente falava, o São Paulo ganhou lá do Santo André, o time mais fraco, com Lucas de ponta, Luciano de 10 e Rato na outra ponta. 4-2-4 não funciona com um jogador médio. Só funciona, quiçá, com jogadores todos acima da média, que o São Paulo não tem. Nem o Lucas é acima da média para fazer isso. É um bom jogador, ótimo jogador. Os outros são bons jogadores, mas jogar nesse sistema não existe. Destrói o resto do time inteiro. Abre um vale no meio de campo. Eu sempre falo, é a mesma situação que estava acontecendo com o Rogério Ceni lá atrás, e que só não é pior porque o Alisson ainda consegue jogar por 5 jogadores ao mesmo tempo, né? Quando o outro do meio de campo vai muito mal, como é o caso do Pablo, ferrou. Simplesmente é isso. Esse sistema é podre, não serve. E se o cara insistir nesse sistema, quem vai rodar é ele. Simplesmente assim. Agora, para ele não rodar e mudar esse sistema, ele vai ter que sacrificar algumas coisas e alguns jogadores.
a saída do Luciano hoje do campo, andando, Isso. putinho da vida. E não teve a Luciana na torcida. Não teve. Putinho da vida, porque estava sendo substituído com o time perdendo, já é um indício. Agora ele tem que sacar o Luciano do time, cara. Taticamente falando. Né? Então, assim, esse sistema. E aí, depois, eu acho que já estamos lá no nono jogo do Carpini, né? A situação dele para as trocas é uma situação estarrecedora no futebol atual. E isso pode comprometer a carreira do cara. Ele não mexer no intervalo, depois do que a gente viu no primeiro tempo, que o torcedor do São Paulo ficou rezando para acabar o primeiro tempo e não acabar o jogo, é indesculpável. As duas trocas foram bem feitas, só que elas deveriam ter sido feitas no intervalo, então elas foram com 15 minutos de atraso. A última troca, a do Luiz Gustavo no lugar do Ferreirinha, eu até agora não consegui entender. E ele morreu mais uma vez com uma outra substituição, sendo que ele tinha um outro zagueiro, ele tinha um galopo, ele tinha 500 coisas. Quando faz 2-1, acabou o jogo, inclusive para o técnico. Inclusive, se ele faz a substituição, ele ganha tempo. Exatamente. Né? Então, a substituição também é um recurso tático, estratégico do jogo. Quando você está ganhando, então, você para. E aí não é cera na substituição, normalmente. O árbitro poucas vezes acresce, a não ser que o jogador não queira sair do campo. Ele não fez a última troca. Então, são coisas aí. O São Paulo vai ter uma pausa agora. Eu acho que tem várias coisas para o São Paulo refletir em relação à continuidade da temporada. Esse campeonato, jogar nessa intensidade à vera, com esse tipo de arbitragem em casa, não vale a pena. Agora, nessa semana, o Carpini precisa ser enquadrado. Ele precisa ser enquadrado, porque senão ele vai morrer. Já deu para perceber, senão ele vai morrer. Ele não morreu até agora, disso que ele fez Corinthians e fez Palmeiras. E não é por minha causa, não, nem pela causa do Tirone, é pela sensação. Ele não morreu nas duas últimas partidas contra Santos e contra Bragantino, porque a arbitragem foi um desastre nos dois jogos em relação ao São Paulo. E o time lutou demais. Né? Então tenho ainda mais, em termos táticos, tá? O Tirone falou para mim, cochichou aqui no ouvido. Ele falou, cara, eu sinto saudade de um pouquinho daquele jogo do Dorival, de ficar um pouco com a bola. No final. E não ficar um caos e tudo mais. Senti muita falta. Exatamente. Então, assim, já não existe mais time do Dorival, é um time completamente bagunçado, que joga na raça, na luta. Esse time luta, mas é uma bagunça. É uma bagunça. O empate foi um castigo no final pela virada heróica, mas pelo que foi o jogo, o São Paulo não merecia vencer. Não, né? Concordo muito. Não merecia, bem verdade, ganhar pelo que desempenhou, né? Mas o São Paulo não tem nada a ver com isso, não quer saber disso. Quando o São Paulo consegue uma virada, era pra, assim, consegue fazer um 2-1 nos acréscimos, acaba o jogo, não tem mais bola rolando. E aí o São Paulo toma o gol de empate aos 55 minutos da segunda etapa, em cima do Wellington, né, que tá fazendo uma exigência para renovar, faz aquela coisa toda, na hora de marcar o lateral, não marca. O São Paulo empata com o Bragantino, é o famoso empate com gosto de derrota, né, Senna? Ótima noite para você. Boa noite a todos aí, na medida do possível, né? Tô um pouco sem voz, porque eu umas reclamadas aqui, mas assim, é muita coisa errada, né? Muita coisa errada hoje, fica até difícil de saber por onde começar. Escalação, posicionamento, jogadores também que erravam passes primários, arbitragem, muita coisa errada. Vamos tentar organizar os pensamentos. Acho que para começar, tem que dizer que é inaceitável o time tomar um gol aos 55 minutos do segundo tempo. Catimba, cai no chão, para a jogada, tem que ter um pouco mais de maturidade. Time que não consegue fazer isso no Campeonato Paulista com o Bragantino vai fazer como na Libertadores, né? Quando pegar aqueles times catimbeiros aí da Argentina, do Paraguai, do Peru. Então, esse time tem que ter um pouco mais de inteligência também nisso, né? Agora, num resumão do jogo, Gabriel, para depois a gente começar a entrar mais nos detalhes, acho que assim, hoje o jogo tomara que tenha servido para o Carpini rever alguns conceitos, algumas ideias dele aí. O Eric, para mim, tem que ser titular. O Luiz Gustavo tem que estar nesse time, eu acho também, para reforçar esse meio de campo. E esse time tem que ter um pouco mais de criação e não tem que ter o Luciano no time. Porque o Luciano hoje, acho que só atrapalhou. Hoje é aquele jogo que acaba, você soca a mesa, chuta o chão, aquela coisa que é revoltante, né? O São Paulo não merecia, bem verdade, conseguiu o segundo gol, mas conseguiu. Caleri, acho que no brilho individual, né? Quando você faz um gol, tava um jogador a menos para cada lado, o Bragantino bagunçou, você cresce no jogo, consegue fazer o 2-1, acaba o jogo ali, não deixa mais jogar, tem que ter malandragem, tem que ter espírito copeiro nesses momentos. E aí o São Paulo deixa o Bragantino jogar, deixa o Bragantino ir ao ataque e toma o gol de empate, com o jogo na mão, que é o que deixa a gente mais pé da vida, é o que deixa o São Paulino mais irritado, deixa o São Paulino mais revoltado, é a forma com que se perde.
perder, ganhar faz parte do jogo. A forma com que você perde hoje é inacreditável. Ferreirinha colocando o Nicão, São Paulo que vinha de 2 derrotas, agora está a 3 jogos sem vencer, com esse empate com o Red Bull Bragantino. O Bragantino também com jogadores poupados, pensando na estreia na Conmebol Libertadores na próxima terça-feira, um time diferente do técnico Caixinha. E o São Paulo começou pressionando, mas aí levou um gol logo no começo da partida do Thiago Borbas. São Paulo ficou tentando, pressionando, tentando fazer o gol de empate, conseguiu só no final da segunda etapa, depois da entrada de alguns jogadores. O Eric entrou muito bem na partida, empatou o jogo e depois o Eric tocou para o Caleri fazer o gol da virada do São Paulo. Parecia uma virada, o São Paulo parecia garantir uma vitória, mas aí o Red Bull Bragantino seguiu vivo no jogo e conseguiu empatar no finalzinho com La Quintana nos acréscimos, conseguindo esse empate no final. Empate que não deixou o técnico Pedro Caixinha satisfeito. A gente está aqui nessa parte interna e a gente pôde ouvir na saída do campo Pedro Caixinha muito exaltado, gritando, pelo que a gente pôde entender ali, reclamando muito dos jogadores que poderiam ter finalizado a partida, garantido essa vitória, sofreram a virada e aí tiveram que buscar o empate. Realmente muito exaltado Pedro Caixinha na saída de campo. O Thiago Carpini também comemorou bastante a virada, a torcida do São Paulo também, mas aí acabou no final o Red Bull Bragantino empatando o jogo. Nicão foi um personagem da partida também pela torcida do São Paulo. Hoje a gente teve aqui 44.756 torcedores. Torcida do São Paulo reclamando bastante do Nicão durante a partida, alguns contra-ataques que ele acabou passando para trás, torcida pegando no pé dele, vaiando o Nicão, e principalmente quando ele foi substituído. As 2 substituições não agradaram muito a torcida do São Paulo, a saída do Luciano e a saída do Nicão, o torcedor reclamando bastante do Nicão, da participação do Nicão no jogo. São Paulo, então, com esse empate, agora enfrenta o Guarani na próxima rodada, no próximo domingo, pelo Campeonato Paulista. E tem também esses 2 lances das 2 expulsões na partida. O Elinho, que fez uma falta, levou cartão amarelo e depois, por reclamação, foi expulso. Desfalca o Red Bull Bragantino na próxima partida do Campeonato Paulista. E o Arboleda, que depois da revisão do VAR, ele que fez uma falta ali na entrada da área, também foi expulso, também desfalca o São Paulo nessa partida contra o Guarani. Destaque positivo do São Paulo no jogo, o goleiro Rafael, que por várias vezes salvou o São Paulo nesta partida. Então é isso, empate. O São Paulo foi mal escalado. Quando você coloca o Ferreirinha e o Nicão pelos lados, São Paulo jogou 2-3-1, Pablo Maia e Alisson os volantes, Ferreirinha do lado esquerdo, Nicão do lado direito, Luciano por dentro, Caleri adiantado. Você perde muito de ambos os lados. O Ferreirinha, desde quando chegou ao São Paulo, e qualquer avaliação que você fizer, definitiva agora, ela é prematura, ela é injusta com o atleta, mas até o momento ele não justificou a contratação. O futebol dele está muito aquém do que o São Paulo precisa. Talvez se adapte, talvez melhore, jogador de 26 anos de idade. Ele já oscilou muito também na carreira, né? Mesmo no tempo de Grêmio. Sim, ou talvez quando o São Paulo tiver todo jogador à disposição, se ele pudesse ser mesmo uma boa alternativa para momentos de jogo, perfeito. O jogador não precisa chegar e ser o grande jogador da história do clube, até porque o momento do futebol é outro. O Nicão do outro lado, mas o Ferreirinha corre muito. O Ferreirinha luta muito. Quando a torcida do São Paulo reclama do Nicão, eu sou capaz de entender. Eu acho o Nicão com o pé, com o trato de bola mais capaz do trato de bola do que o Ferreirinha. Mas o Nicão, falta aquilo que fez o São Paulo ser campeão ano passado. A intensidade, o jogo pegado, né? O jogo de pressionar, o jogo de ajudar o lateral, de marcar muito. Então, o time não foi bem escalado, ou uma outra possibilidade que a gente tem que cogitar, é o campeonato estadual. Os 2 principais objetivos do São Paulo até agora foram conquistados, que eram quebrar o tabu e Itaquera e ganhar a Supercopa. E o treinador está dando chance para os jogadores, né, na ausência. Eu não sei exatamente qual é a ideia do Carpini para poder afirmar aqui se é mais a ideia de dar oportunidade para os jogadores ou de simplesmente colocar qual ele achou que era o time mais capaz de vencer o Bragantino. Se era a segunda opção, ele errou. Se é a primeira, eu acho que faz parte do show, porque eu acho o Eric, já falo disso depois, mais jogador que o Ferreirinha. Só que o Ferreirinha está acostumado a jogar no Grêmio, um time grande, o Eric no Ceará, tem pressão, não como no São Paulo, tem que ver como se adapta, né? O Galopo, tecnicamente, é um jogador também mais pronto para isso. Então, a gente precisa entender qual é a construção do São Paulo. Eu sei que o São Paulo não jogou bem. Se tivesse vencido por 2-1, não teria jogado bem da mesma forma. Vou explicar isso aqui ao longo do Sport Center, porque já me estendi muito aqui na abertura. Contra o Bragantino, que
poderia ter resolvido o jogo, mas aí também é o time reserva e eu entendo se a cabeça estiver na terça-feira, o Bragantino tinha que poupar. Ele tinha muito mais a perder hoje do que o São Paulo, mesmo o São Paulo jogando em casa e vindo de 2 derrotas. Eu acho que faz todo sentido. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Na verdade, você vendo ele entrar com o Nicão e colocando o Eric ao decorrer da partida e o Eric entrando bem novamente, o que dá para perceber, ou o que cria essa interrogação, é que o Eric provavelmente não tem condições dos 90 minutos ainda, né? O torcedor aplaudiu e o São Paulo saiu triste porque é mais fácil você trabalhar seus erros em cima de uma vitória do que de uma derrota. Com certeza. Empate. Mas o São Paulo... E acho que de uma sequência de derrotas, né? E o São Paulo tem que agradecer o empate de hoje, porque o melhor jogador em campo foi o Rafael. Então as coisas não estão legais, não. Então rever, o Carpini vai ter um grande problema no próximo jogo, que novamente não vai conseguir repetir a mesma equipe com desfalques, expulsões, enfim. Mas o São Paulo não fez um grande jogo, não. Conseguiu 2 gols aí na base do desespero e acabou a jogada, que nem hoje no começo do jogo, a principal jogada era com o Ferreirinha. Isso. E o São Paulo massacrou o Ferreirinha até que chegou um ponto que o Red Bull Bragantino movimentou a sua equipe, que o Ferreirinha acabou trocando de lado e não rendeu, foi rendendo no segundo tempo. Então, o São Paulo está precisando também de um jogador para armar. O sistema defensivo, tanto o Arboleda quanto o Diego Costa, que estava armando, fazendo passe longo. Então o São Paulo precisa de um camisa 10, o Luciano, que posicione ele. Exatamente, põe ele para jogar, ele já tá aí. O Luciano, ele precisa. O Luciano está se enfiando muito lá perto do Caleri e acaba deixando esse vácuo no meio ali. Não tem quem arma. Se não tem esses jogadores pela ponta, não há criação no São Paulo. Aí, gente, o que foi dito, acho que tem que assinar embaixo, né? São Paulo fez uma partida muito ruim, principalmente no primeiro tempo, péssimo. No segundo tempo tem uma melhora, principalmente depois dos 15 minutos do segundo tempo, com a entrada do Eric. Concordo com o Tirone que o Ricão não foi pior do que o Luciano. O Luciano foi ridículo, apagado, tem que ir pro banco, tem que dar um tempo, tem que dar uma sentadinha no banco, tem que dar uma esquentada no banco, entendeu? Agora, o Eric entra e muda o jogo, mas o São Paulo, assim, foi no bumba meu boi, entendeu? Muito desorganizado e ainda assim consegue fazer os 2 gols, virar o jogo. Assim, você tem uma avenida na lateral direita, cara. O Bobadilla é totalmente fora de esquadro, não é a área dele. Foi por lá que saiu o primeiro gol, foi por lá que saiu o segundo gol. Então, São Paulo tem uma semana aí pra dar uma respirada, o Carpini tentar botar as ideias no lugar. Mas tem que rever esse esquema, tem que rever os jogadores também, alguns que não estão mais funcionando, entendeu? A verdade é essa, né? O Luiz Gustavo também entra bem. Não sei se o Ferreirinha tem condições para mim de ser titular, pela que ele não foi mal, foi bem, mas fica muito sobrecarregado o sistema defensivo. O outro lá que quer ganhar 1 milhão, que é o Wellington, sai no gol do Bragantino, né? Toma nas costas. Então, assim, é um momento complicado. A torcida até vaiou no fim do primeiro tempo com toda a razão e depois deu um apoio no final do jogo porque viu que, apesar da desorganização e tudo mais, o time correu e morreu na praia, mas pelo menos pontuou. Mas a gente tá falando que o São Paulo empatou e sofreu contra o reserva do Bragantino. É esse que é a questão. E aí você volta com os mesmos problemas que o Arnaldo falou, que o Gabriel só falou. Você tá com 2-1 nos acréscimos do segundo tempo, mata o jogo, acaba a partida, faça as substituições que você tem direito a fazer. Cara, o cara não faz substituição, meu. Sabe? Então, diretoria aí tem que sentar aí com o treinador, né? Ver se tem outras ideias. Porque se for um teste, beleza. Mas se era isso que ele queria, como o Vitor Birner falou, foi bom não. São Paulo tinha uma avenida, seja pela direita, seja pelo meio, espaçamento muito grande. Realmente o Luciano e Pablo Maia foram muito mal, mas o Luciano já tem vindo mal com jogos consecutivos, né? Então você tem que ver, o cara não tem cadeira cativa não, meu amigo. Aqui é São Paulo, joga quem tá melhor. E São Paulo é cobrança, tá? Você falou bem do cara, falou bem da equipe XYZ naquele momento, sim. Mas futebol é momento e no momento a coisa não tá legal. Então, uma semana aí de parada para colocar as ideias nos lugares. E aí esperamos que os jogadores voltem também, né? Do DM, né? Porque Rafinha, Moreira e Igor Vinícius. Ridículo. Depois tem o Lucas. Cara, é muita gente. Sim, empate providencial. Agora o São Paulo ainda com os jogamentos. Vou torcer aí pro Novo Horizontino e pro São
ir para outra equipe, que agora, se não me engano, esqueci o nome. Não vença, porque se vencer o São Paulo cai para terceiro colocado do grupo, apesar de ter um jogo a menos, né? Então, assim, complicado, gente, complicado, a situação aí não tá fácil, não. E aí a gente fala, tá, beleza, e o Carpini sai, o São Paulo dá tudo errado, e quem vai vir, né? Também tem essa também. E pra contratar o Carpini já foi o ó do Bora. Então, assim, é isso. Bem ruim mesmo. A única coisa que ficou de bom, que continua de bom, que você vê que os jogadores estão com muita vontade. Rafael muito bem. Expulsão da Arboleda, meu Deus, né? Mais uma vez o VAR aí apareceu. Alisson foi meio que o maestrinho do meio campo no segundo tempo, quando deu uma melhorada. Caleri brigador lá na frente. Eric entrou bem, agora pelo menos já fez o golzinho dele, né? Não foi anulado nem nada. Luiz Gustavo também, aí eu acredito que ele entrou pela bola aérea, mas também foi bem. E é isso, gente. Não dá pra tirar muito mais coisas desse time de São Paulo que fez ontem, não. Então é isso, gente. Deixe seus comentários aí, suas perspectivas. E vamos ver o que vai vir aí nessa semana aí de São Paulo Futebol Clube. E como eu sempre digo, não tem jogo, mas o São Paulo não para, amigo. Vai ter notícia com certeza. Então é isso, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão que faltou para o São Paulo Futebol Clube no jogo de ontem. Saudações tricolores, um ótimo domingo a todos e valeu! Aí pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Um gráfico de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou dar uma atualizada aqui para você ver. Clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos do YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, esse aqui é o meu saldo que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!